E agora uma viagem para as estrelas, como sempre costuma acontecer, ao domingo com o Miguel Gonçalves. Viva, Miguel. Vamos falar aqui hoje de uma crise da cosmologia e vais falar de Hubble, não do telescópio, mas da constante de Hubble, que vem do Sr. Hubble. Precisamente. E sim, vamos falar da chamada crise da cosmologia. É quase um termo muito dramático logo no domingo de manhã. Logo no domingo de manhã e para aquilo que está a acontecer com as mais recentes medições que nós temos sobre como se expande o nosso universo, quão rápido se expande o nosso universo. Nós temos sobretudo, dois grandes métodos para calcular a velocidade de expansão do universo. Uma delas utiliza a chamada radiação cósmica de fundo, ou seja, olhar para a primeira luz do universo. Olha, aquela que quando a RTP tinha fecho de emissão e aparecia a estática, 1% daquele ruído era precisamente a radiação cósmica de fundo. E, portanto, nós temos telescópios que olham para essa primeira luz e depois tentam perceber, à custa dessa primeira luz, à custa dessa primeira distribuição da matéria, como é que o universo se expande e a velocidade se expande precisamente deste universo. E chegámos a um valor, precisamente, para essa constante de Hubble. O outro método utiliza aquilo que se chama em astronomia as estrelas variáveis cefeidas. São estrelas que nós conhecemos a sua variação do seu brilho. Se elas estivessem aqui perto de nós conseguimos traçar um gráfico sobre como é que varia esse brilho. E é sempre o mesmo tipo de gráfico. E, portanto, quanto mais distante as colocarmos, menos brilhantes nos parecem, não por brilharem menos, mas por estão mais distantes de nós. E, portanto, funcionam como faróis, como aquilo que se chama escadas de distância no universo. E, portanto, esse método também ajuda-nos a chegar a um outro valor da constante de Hubble. O problema está aí. É que, de facto, estes dois métodos não estão de acordo. Há uma discrepância de cerca de 9% entre estes dois valores, e daí a questão da crise da cosmologia, porque 9% para o estudo de evolução e expansão do universo é muito para aquilo que se chama um modelo cosmológico padrão e que, no fundo, conta precisamente essa descrição da expansão do universo. 9% é muito. Eis então que agora chegamos a um novo estudo feito por um grupo da Universidade de Chicago que os cosmólogos olharam com expectativa para este estudo porque pensaram o seguinte: é este que nos vai dizer qual dos dois valores está certo. Ou a radiação cósmica de fundo que bate certo com o modelo cosmológico padrão, ou das variáveis cefeidas cujo valor desconcerta por inteiro aquilo que nós pensamos que é a evolução do universo. Pois bem, então este novo estudo utiliza um outro tipo de estrelas, gigantes vermelhas, para estudar a expansão do universo. As gigantes vermelhas, nós também conhecemos o seu brilho. Conhecemos muito bem qual é o seu brilho e tem uma grande vantagem sobre as variáveis cefeidas. É que as gigantes vermelhas são muito mais brilhantes, encontra-se em todas as galáxias. E, portanto, parecia ser o método perfeito para chegarmos a um consenso. Ou um ou outro. Já agora, o da radiação cósmica de fundo dava um valor de 67,4 km por segundo por megaparsec, o das cefeidas 74 km por segundo por megaparsec. Portanto, 67, 74. O que é que nos diz este estudo? Olha, Daniel, eis mais um episódio da crise. É que ele não aponta-nos para um valor que está entre os dois, mais próximo de um do que de outro. E então, qual é o valor deste novo estudo? 72. Portanto, mais próximo do valor das cefeidas, mais próximo do valor que nos dizia que, se calhar, é preciso toda uma nova física para explicar esta velocidade mais acelerada da expansão do universo. E, portanto, quando os cosmólogos pensavam que vinha este novo estudo dar um valor final para esta crise cosmológica, eis que ainda vem adensar ainda mais o mistério. Não, é um valor que está ali entre os dois, mas mais próximo das variáveis cefeidas, como que a apontar que, se calhar, estamos mesmo a precisar de uma nova física para explicar o universo. Muito bem. E tens aí também novas revelações, mais uma vez recorrendo ao ALMA Observatório, que, enfim, nos vai dando dados atrás de dados. Olha, e numa altura em que se fala de luas, vamos também falar de luas. Não para já a nossa, vamos a outras, porque para ver como é importante a conjugação de dados de dois telescópios diferentes, que operam comprimentos de onda diferentes. Isto é apenas uma ilustração daquilo que foi revelado esta semana, mas vamos começar com o óptico e vamos começar com o telescópio do ESO, o Very Large Telescope, o VLT, que há já alguns anos que estudou a estrela PDS-70, que está a cerca de 370 anos-luz de distância. E quando olhou para essa estrela, encontrou um brilho do hidrogênio quente à volta dessa estrela. O que é que isso indicava para os astrónomos? Indicava ali a formação
de planetas. Isto que nós estamos a ver, este disco quase parece um donut, aquilo denuncia a formação de planetas, planetas bebés, e de facto nós hoje sabemos que há 2 planetas à volta desta estrela e é dado pelo telescópio óptico do VLT. Nós já conhecemos muitos destes discos, agora vieram dados precisamente desta estrela, mas dados pelo ALMA, o conjunto de radiotelescópios também do Observatório Europeu do Sul, e que nos mostra também, eis aqui a indicação onde estão estes 2 planetas, mas se repararmos bem, à volta destes planetas, isto é dado pelo ALMA, que está no milimétrico, comprimento todo do milímetro, de ondas de rádio, o que é que o ALMA revelou? Revelou um disco também à volta destes planetas. O que nos está a mostrar pela primeira vez o ALMA, isto é a conjugação dos dados dos 2 telescópios, é um disco à volta de planetas que tudo indica é um disco que forma luas. Isto dá muito jeito, porque nós, no nosso próprio sistema solar, nós conhecemos algumas receitas para formar luas. Há algumas luas, por exemplo, que nascem com os planetas, ao mesmo tempo que os planetas, que parece ser o caso desta primeira imagem que nós estamos a ver, ou melhor, pela primeira vez que estamos a assistir. Sabemos que há luas que são capturadas pelos planetas e sabemos que há luas que aparecem devido à colisão entre luas. Agora, é interessante ver um desses modelos, uma dessas maneiras, numa outra estrela, à volta de um outro planeta. E, portanto, esta imagem é, de certa forma, também revolucionária para perceber que também noutros sistemas planetários as luas podem nascer com os planetas. E entre luas e planetas, há planetas. É verdade. Não estamos a brincar, mas não estou a brincar. É um novo estudo e é particularmente interessante e que aponta precisamente para isso que tu acabaste de dizer. É a melhor tradução que eu posso arranjar para esta nova definição, esta nova classe de objetos do universo, chamado planetas. O que é isto? Muito rapidamente. Nós sabemos hoje que os planetas não ocupam sempre a mesma órbita. Provavelmente os maiores, como aconteceu com Júpiter no nosso sistema solar, no início da sua formação, aproximam-se muito da sua estrela e depois regressam à sua posição. Nesse movimento, e de acordo com este novo estudo, pode acontecer que estas marés gravitacionais possam fazer ejetar luas desses planetas e essas luas tornam-se autenticamente luas vagabundas nos sistemas planetários. Ora, essas luas vagabundas então agora receberam este curioso nome de planetas, que nós nunca identificámos nenhuma, é importante que se diga isso, nós ainda não temos nenhuma confirmação sequer de uma exolua, ou seja, uma lua à volta de um outro planeta fora do sistema solar, mas, pelo menos, a existência ou possível existência de planetas, luas vagabundas de sistemas planetários, pode ajudar a explicar algumas curvas de luz, alguns obscurecimentos que nós vemos quando alguma coisa passa à frente das estrelas. E, portanto, temos uma explicação teórica para isso, temos um novo nome, planetas. Curiosidade, a nossa Lua um dia pode se tornar um planeta, porque a nossa Lua está-se a afastar da Terra. No espaço 1991, a famosa série, não é? Um planeta, não é? Não, mas a nossa Lua está a afastar-se da Terra lentamente. Qual é que é a boa, uma notícia no meio disto tudo? É que, de acordo com os nossos modelos, a Lua só vai sair do campo gravitacional do nosso planeta daqui a 5.000 milhões de anos. Nessa altura, o nosso Sol já terá engolido a Terra. E falemos da nossa Lua. Olha, graças à ida à Lua foram colocados equipamentos, ou espelhos, digamos assim, que permitem medir constantemente a distância da Terra à Lua. Os espelhos, exatamente. Exatamente, esses espelhos que lá foram colocados. Que é uma péssima notícia para quem acredita em teorias da conspiração. Exatamente, mas pronto, eu peguei agora nesta ideia exatamente para nos dares a tua visão. Para a nossa vídeo da semana. Da ida à Lua, não é? Obviamente que nesta semana nós tínhamos que celebrar os 50 anos da chegada do homem à Lua. Eu optei por colocar aqui um vídeo que eu peço à nossa colega Elizabeth Pereira para colocar este vídeo, que não é propriamente as frases mais conhecidas de Neil Armstrong, quando pisou a Lua. Nós todos conhecemos One Small Step for Man, Giant Leap for Mankind. Underneath it says, "Here men from the planet Earth, first step foot upon the moon, July 1969. E o que Neil Armstrong aqui estava a ler é uma placa que está no módulo descendente do módulo lunar, que ficou lá na Lua, que estava presente também em todos os outros módulos descendentes do módulo lunar da Lua e que continha, de facto, a inscrição que a humanidade tinha chegado à Lua em nome também da paz. E acho que a questão da paz é fundamental também para percebermos a era espacial. Lá em cima no espaço, no contexto, por exemplo, da Estação Espacial Internacional, imperou sempre a paz entre os povos. Mesmo quando aqui na Terra nós tínhamos blocos políticos em constante tensão, o que sempre se assistiu lá em cima
foi momentos de paz, momentos de cooperação. E, portanto, eis a placa de 22 por 19 centímetros e, portanto, acho que é uma outra lição particularmente interessante que a exploração espacial nos dá, é que lá em cima não é bem como a Terra. Lá em cima impera a paz. E o universo é de todos. Exatamente. Miguel, é essa mensagem bonita então que fica aqui no final desta hora de emissão. Bom fim de semana, bom resto de fim de semana. E é assim que também chegamos ao final desta hora de notícias. Acertamos o relógio e voltamos já, outra vez. Até já.